Para o primeiro roteiro do Laboratório de Fundamentos Físicos para Engenharia Elétrica, fizemos 4 experimentos. 1. Medidas de capacitância. 2. Materiais dielétricos. 3. Medidas de resistência. 4. Resistividade da água potável. O primeiro experimento visa determinar a constante dielétrica de um capacitor montado com diferentes materiais dielétricos. O modelo teórico do capacitor estabelece que a capacitância é diretamente proporcional à área das placas e à constante dielétrica do material, enquanto é inversamente proporcional à distância entre as placas. Para o experimento, utilizamos 2 placas de madeira com parafusos que pressionam chapas de cobre e um material dielétrico entre elas, formando um capacitor semelhante ao modelo teórico. Foram testados 2 materiais dielétricos distintos. Uma folha de Prespan de 794,61 cm de área e 0,19 mm de espessura, e uma folha de fibra comercial, de mesma área, mas com espessura maior, de 0,26 mm. As medições de capacitância e fator de dissipação foram realizadas com medidor RC a 1 kHz. A constante dielétrica indica a capacidade de um material isolante em armazenar energia elétrica em um campo elétrico. Com base nas medições, as constantes dielétricas foram arredondadas para 1,29 para o Prespan e 1,38 para a fibra comercial. Apesar da expectativa de que uma maior constante dielétrica resultasse em uma maior capacitância, observamos o contrário. A fibra comercial, com maior espessura, apresentou uma capacitância menor em comparação ao Prespan. Isso ocorreu porque a distância entre as placas, que aumenta com a espessura do dielétrico, reduz a capacitância, compensando o efeito da maior constante dielétrica da fibra. Neste experimento, temos como objetivo analisar o comportamento de diferentes materiais quando submetidos a elevada tensão elétrica, observando a tensão e corrente que flui no material e vendo se eles chegam ao ponto de ruptura dielétrica, que é o ponto em que o material isolante passa a conduzir a eletricidade devido à alta tensão. A montagem do circuito de testes foi a mesma para todos os componentes testados, em que associamos um amperímetro em série aos eletrodos, onde colocamos o material entre o ânodo e o cátodo, e todo o circuito foi conectado à fonte de alta tensão. Montamos os seguintes gráficos de tensão por corrente, e observamos que, para o Prespan, a tensão de ruptura se deu por volta dos 4 kV. Nota-se também que, após a ruptura do Prespan, a corrente da volta foi menor que a da ida. Concluímos que isso deve ao fato do material não retornar imediatamente ou totalmente a seu estado original de isolante perfeito, devido a danos, ionização residual e mudanças nas propriedades do material. Para a fibra comercial, se deu por volta dos 3 kV. Isso indica que a fibra comercial tem uma capacidade elétrica menor em comparação ao Prespan. O pino comilar não se rompeu. Isso acontece porque é uma película de poliéster que tem resistência térmica e propriedades de isolamento em volta do material. O Prespan molhado rompeu por volta de 0,6 kV. Concluímos que, quando o Prespan está molhado, a umidade reduz a resistência dielétrica do material, facilitando a ruptura a uma tensão mais baixa. Vale observar que não seria possível medir a tensão entre os eletrodos diretamente pelo multímetro do laboratório devido à alta tensão. Poderíamos fazer um divisor de tensão, ou seja, um circuito de resistores que dividem a tensão em proporções específicas, para medir a tensão com o multímetro. Para o experimento sobre resistências, medimos 3 tipos de materiais resistivos diferentes, com o intuito de observar o comportamento dos componentes frente à lei de Ohm. De acordo com a primeira lei de Ohm, observamos que a tensão é diretamente proporcional à resistência e à corrente. Os componentes que seguem essa relação linear de primeira ordem são classificados como componentes ômicos. E neste experimento vamos avaliar como se dá este comportamento nos seguintes casos: um resistor cerâmico simples, um resistor suspenso e uma lâmpada imersa no óleo. A montagem do circuito de testes foi a mesma para todos os componentes, em que associamos um amperímetro em série ao resistor e um voltímetro em paralelo, enquanto todo o circuito se encontra conectado a uma fonte de tensão contínua. Com esta montagem, variamos a tensão gradualmente e monitoramos a corrente a cada ponto, de forma que pudéssemos obter dados para construir gráficos de tensão por corrente para todos os componentes. Nota-se que os gráficos do resistor comercial de 48 ohms e do resistor suspenso de aproximadamente 19,3 ohms são basicamente retas lineares, portanto podemos fazer uma aproximação e dizer que esses 2 componentes são ômicos. Enquanto a lâmpada mergulhada em óleo, por sua vez, possui um gráfico de tensão por corrente que não pode ser aproximado a uma reta, portanto não obedece à lei de Ohm. Concluímos que o filamento da lâmpada, apesar de estar mergulhada no óleo, aqueceu-se muito devido ao efeito Joule,
Dessa forma, sua resistência varia de forma não linear com o aumento da corrente e da temperatura. O último experimento do roteiro tem como objetivo observar o comportamento resistivo da água potável ao longo do tempo em diferentes faixas de tensão e distância entre os eletrodos. Dado que a água potável é uma substância polar que apresenta uma série de minerais e substâncias diluídas, é esperado que seja um material com um grau de condutividade. E assim como condutores ômicos sólidos, como cabo de cobre, a distância deve afetar a resistividade do meio. Para realizar o experimento, utilizamos de um tanque de água com cloro, dois eletrodos de grafite conectados a uma fonte de tensão e espaçadores de três tamanhos diferentes: 20 milímetros, ou seja, 2 centímetros, 100 milímetros, ou seja, 10 centímetros, e 200 milímetros, ou seja, 20 centímetros, com 0,72 centímetros de água no tanque. Comparando com outros grupos, observamos que o valor esperado da resistividade da água é algum valor entre 1,5 kΩ/cm e 2,5 kΩ/cm. Obtemos para as distâncias já mencionadas os seguintes valores. Observa-se que, conforme a equação da resistividade, nossa resistência aumenta com o aumento da distância entre os eletrodos de grafite. Porém, nossa resistividade não foi constante. Para distâncias pequenas, a resistência do caminho é menor. Maior a corrente, e quanto mais corrente, maior a temperatura, e dessa forma aumenta a velocidade de reação da eletrólise, formando bolhas ao redor do cátodo. Essas bolhas podem criar zonas de resistência variável e interferir na medição da resistividade, que, em teoria, deveria ser constante. Isso poderia ser evitado caso a gente usasse uma fonte AC ao invés de uma DC, pois numa fonte AC os polos alternam, não havendo concentrações de bolhas num só eletrodo.